Prezado aluno, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na aula de hoje nós iremos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre os componentes químicos da urina, completando o assunto iniciado na aula anterior. Quais as principais substâncias tóxicas eliminadas por nosso corpo e que podem ser encontradas na urina? Vamos ver tudo isso na aula de hoje. Olá, aluno! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à aula sobre as bases moleculares da composição da urina, líquido e secreções associadas. Nas aulas anteriores, nós conhecemos um pouco do sistema urinário, desde os órgãos que constituem o sistema urinário, até como os tecidos e as células que constituem o sistema urinário desempenham as principais funções, que são eliminar as substâncias tóxicas do organismo e promover o equilíbrio eletrolítico, certo? No equilíbrio eletrolítico, nós temos a regulação bastante fina, como nós já vimos anteriormente, da água e sais minerais, íons, e agora nós vamos entrar na constituição química da urina, focando um pouco mais nessas substâncias tóxicas que nós podemos encontrar na urina e que são eliminadas pelo sistema urinário, como a ureia e o ácido úrico. Bom, entrando então na área da bioquímica da urina, nós vamos conhecer um pouco da sua constituição química, e nessa aula nós vamos continuar vendo essa constituição química, abordando outro papel fundamental desempenhado pelo sistema urinário, que é a eliminação de substâncias tóxicas. Então, quais são essas substâncias tóxicas eliminadas? Como é que elas se formam no nosso organismo? A gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Essas substâncias, como a ureia e o ácido úrico, são dos elementos mais importantes na rotina de ureanálise, pois são marcadores fundamentais da atividade renal do paciente, e entender a sua formação e seu metabolismo é fundamental também para a gente entender aí um exame de urina e fazer sua interpretação de maneira correta. Além das substâncias tóxicas que a gente vai estudar nessa aula, nós temos alguns importantes componentes, como hormônios e outros componentes que podem ser encontrados na urina e funcionam também como excelentes marcadores. Por exemplo, a creatina, a cistatina C e os envolvidos no famoso teste de gravidez e marcadores tumorais, enfim, uma série de compostos, de moléculas que podem ser encontrados na urina e que a gente vai abordar nessa aula. Bom, para a gente falar, então, de substâncias tóxicas eliminadas na urina, a gente tem que entender que o nitrogênio, resíduos nitrogenados, são a sua principal constituição. Então, nós temos que o nitrogênio ele é um elemento fundamental das moléculas que compõem os seres humanos e os seres vivos no geral, E são exemplos dessas moléculas que contêm nitrogênio, ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, os aminoácidos e, consequentemente, as proteínas, que são formadas de vários aminoácidos. O nitrogênio que está presente no ar constitui a maior parte da nossa atmosfera, mais de 80%, e ele é capturado por algumas espécies de micro-organismos que sintetizam moléculas mais complexas a partir desse nitrogênio atmosférico, como, por exemplo, a amônia. Essa molécula ela é utilizada no substrato para a síntese de moléculas ainda mais complexas contendo nitrogênio, como, por exemplo, os aminoácidos, que entram aí na cadeia alimentar, passando das plantas que sintetizam esses aminoácidos para os herbívoros e posteriormente para os carnívoros, certo? Nós temos, portanto, que os animais, como por exemplo o ser humano, depende da ingestão de aminoácidos como fonte de nitrogênio, que são necessários aí para a síntese das demais moléculas orgânicas. Os aminoácidos eles podem ser classificados em essenciais ou não essenciais. Os essenciais são aminoácidos que o organismo humano é incapaz de sintetizar, Então a gente precisa ingerir e absorver esses aminoácidos através da alimentação. Já os não essenciais, que o organismo humano é capaz de sintetizar a partir dos essenciais, certo? No organismo humano, os aminoácidos não essenciais são sintetizados a partir de aminoácidos essenciais, que a gente ingere e absorve pelo sistema digestivo, ou através da reciclagem de outras proteínas que já estão presentes no nosso organismo. Esse processo de reciclagem, que a gente degrada essas proteínas para gerar outras que a gente está precisando no momento, se chama turnover, ou reciclagem também conhecida. E varia de acordo com a quantidade disponível e a função da proteína que é responsável. Por exemplo, proteínas extracelulares estão presentes ali no plasma, no soro,
apresentam um processo de degradação e reciclagem muito superior a proteínas estruturais que estão formando as paredes celulares, as membranas celulares, né, e outros componentes estruturais da célula, certo? As proteínas podem servir ainda como fonte de energia para o organismo em alguns processos muito específicos, né? Então, quando o nosso organismo está com um déficit calórico e pouco lipídio, pouca gordura para servir de fonte de energia, ele também pode degradar proteínas para a geração de energia. E esse processo de degradação de proteínas chama oxidação e ocorre no fígado. Nesse processo, o esqueleto carbônico que todo aminoácido tem é usado para a síntese de glicose, que vai funcionar como fonte de energia, e todo esse processo gera um resíduo amino, né? Um radical amino, que contém o nitrogênio, por sua vez, que em geral é tóxico e tem que ser eliminado. E isso se dá essa eliminação através da urina. Esses resíduos de nitrogênio provenientes do excesso de proteína na dieta ou da oxidação de proteínas, né, para geração de energia, são convertidos então em ureia, e a ureia, por sua vez, é filtrada nos rins, retirada do sangue e eliminada na urina, tá certo? Então a ureia nada mais é do que uma molécula contendo nitrogênio que proveio do excesso de proteínas na dieta ou na oxidação das proteínas para as demais funções, né? Tanto o turnover para gerar outras proteínas ou até mesmo para geração de energia para o organismo, certo? No organismo humano, os aminoácidos podem sofrer dois tipos de reações químicas que são muito importantes. As primeiras são as transaminações e temos também as desaminações. Falando um pouco das transaminações, né? Como o ser humano não é capaz de sintetizar todos os aminoácidos necessários para o metabolismo, né? Então a gente sabe que existem os aminoácidos essenciais, por exemplo, que a gente precisa absorver do alimento. É necessário que o máximo desses aminoácidos que a gente ingeriu seja aproveitado. Então, em geral, uma proteína é uma coisa muito valiosa para um organismo, né, em que ele não desperdiça. Então, enquanto ele puder aproveitar e reciclar dentro do próprio organismo as proteínas e os aminoácidos, ele vai fazer isso. As transaminações são reações de transferências, tá, reversíveis de um grupamento alfa-amino. Então, a gente tem esse grupamento aqui, de uma molécula para outra. Então, esses grupamentos alfa-amino são transferidos de um L-aminoácido para um alfa-cetoglutarato, por exemplo, através de algumas enzimas. Com isso, esse alfa-cetoglutarato vira um novo aminoácido, no caso desse exemplo, o L-glutamato, e a gente gera um resíduo aqui de alfa-cetoácido, que pode ser utilizado para o organismo para outros metabolismos, né? Outras rotas bioquímicas, certo? Essa reação, no geral, ela é realizada por enzimas denominadas transaminases ou aminotransferases, né? O próprio nome já diz, aminoácido, transferase e transferência. Então, ela faz a transferência de radicais aminos de um aminoácido para o outro, com a participação da enzima peroxidal fosfase, tá? Que é o PLP, que é um derivado da vitamina B6. Tá? Dessa forma, como a gente viu nessa imagem aqui, o organismo consegue sintetizar um aminoácido não essencial, né? Ou seja, que a gente consegue sintetizar, o nosso organismo consegue sintetizar, por isso ele é não essencial, a partir de um essencial, que aí sim, necessariamente provém da alimentação, certo? Essas enzimas, elas têm alta especificidade de substrato, ou seja, para cada aminoácido tem uma aminotransferase específica responsável pela essa reação, tá? E as mais importantes, a gente ressalta duas aqui, são a alanina aminotransferase, também chamada de ALT, tá? Também pode ser chamada de glutâmico pirúvica, porque faz justamente essa transformação da alanina em glutamato e piruvato. E a aspartato aminotransferase, ou também chamada de AST, que também é chamado de glutâmico oxalocetática, tá? TGO, responsável pela transformação do glutamato em alfa-cetoglutarato e aspartato, tá? A dosagem dessas aminotransferases no plasma tem uma importância muito grande, principalmente para diagnóstico de patologias, porque uma vez que elas são enzimas intracelulares, né, presentes no interior da célula, principalmente em hepatócitos, o aumento da TGP ou da TGO
indica a lise desse tipo celular e indica aí, então, uma lesão hepática, certo? Então, a TGP e a TGO são, se a gente vê no hemograma, por exemplo, a gente consegue identificar ali elas como importantes marcadores da saúde hepática, tá? Por outro lado, dosagens muito abaixo desse valor de referência, né, pode ser indicativo de azotemia, que é um acúmulo de ureia e creatina no sangue decorrente de uma possível doença renal, né, ou seja, o rim não está filtrando esses resíduos nitrogenados, ou hepática também, tá certo? Então, aqui são as duas transaminases que a gente conversou, né? Responsável ali por transferir o radical amino da alanina para o alfa-cetoglutarato, formando glutâmico, glutamato e o piruvato, também chamado de glutâmico pirúvica, e a outra responsável ali por transferir o radical amino do glutamato para o oxalacetato, transformando aí no alfa-cetoglutarato e no aspartato, certo? E por que a gente está vendo todas essas reações? Tanto a transaminação quanto a desaminação, que a gente vai ver agora, elas são reações muito importantes de transferência de radicais aminos e da desaminação de retirada desses radicais aminos para esses resíduos nitrogenados, como a amônia e o piruvato, entrarem depois no ciclo da ureia, tá? Que a gente já vai ver que é o grande foco aqui dessa aula toda, tá certo? Então vamos falar um pouquinho antes da gente entrar no ciclo da ureia, na desaminação. Se por um lado as reações da transaminação envolvem a transferência de grupamento amino, como a gente disse, as desaminações, ou também chamadas desaminações oxidativas, né, porque eles dependem da presença de oxigênio, envolvem a retirada desses grupamentos das cadeias de carbono que são utilizadas para a geração de energia posteriormente, certo? A principal enzima envolvida nesse tipo de reação é a glutâmico desidrogenase, que tem como seu substrato L-glutamato, como a gente está vendo aqui na imagem, e produz uma cadeia carbônica, o alfa-cetoglutarato, né? E uma amônia livre, tá? Essa última, a amônia livre que eu acabei de falar, ela é extremamente tóxica, extremamente reativa, e ela sofre algumas modificações para se tornar um composto mais solúvel, a ureia, para posterior eliminação, tá certo? Bom, com base nisso, que a gente já viu que tem todas essas desaminações, transaminações, com a produção de piruvato, de amônia, outros aminoácidos não essenciais a partir de aminoácidos essenciais, a gente pode entrar um pouco no ciclo da ureia, tá? Só fazendo um breve resuminho aqui, os organismos, no geral, eles podem excretar resíduos nitrogenados contendo nitrogênio, que em geral são tóxicos, de diversas formas, dependendo da quantidade de água presente no meio que ele está, tá certo? O ciclo da ureia ele tem como principal função a eliminação do nitrogênio residual na forma de amônia, presente nos organismos vertebrados, tá? A ureia é o resultado final desse ciclo, que ocorre no fígado, de onde é transportada pela corrente sanguínea até os rins, que é filtrada e eliminada pela urina e um pouquinho nas fezes também. E é o principal soluto, né? É considerado o principal soluto da urina. Cada classe de organismos, como eu disse, elimina o excesso de nitrogênio de uma forma, né? Pode ser tanto na forma de amônia, ureia ou ácido úrico, dependendo da disponibilidade de água no meio onde ele está. Peixe, por exemplo, os peixes, organismos aquáticos, alguns crustáceos, eliminam amônia diretamente. Porque a amônia, apesar dela ser uma molécula pouco solúvel, né, ou seja, precisa de muita água para eliminar, tem água em abundância no ambiente aquático, né? Então eles não gastam energia sintetizando moléculas mais complexas e eliminam diretamente na forma de amônia. Vertebrados terrestres, como por exemplo a maioria dos mamíferos, né? Nós humanos, consequentemente, a gente gasta um pouquinho mais de energia sintetizando a ureia, porque a gente já vai ver que essa síntese de ureia envolve gasto de energia. No entanto, a gente consegue um composto mais solúvel, que é a ureia, em comparação com a amônia, e a gente precisa de menos água para eliminar. Então a gente consegue fazer uma urina mais concentrada, com maior efetividade na eliminação desses resíduos nitrogenados, certo? E no outro extremo, nós temos répteis e aves que vivem em um ambiente assim, com pouca disponibilidade de água e gastam grandes quantidades de energia transformando a amônia em ácido úrico, que já tem 4 nitrogênios. A gente consegue eliminar bem mais nitrogênio utilizando menor quantidade de água, certo? Bom, esse é o ciclo da ureia completo.
Já adianto aqui que a gente não vai explicar cada reação e adentrar muito especificamente em cada transportador, cada produto, cada reação em si. O foco é só a gente entender quais são os principais reagentes e quais são os principais produtos desse ciclo, tá certo? A gente já sabe, então, a gente já viu que o principal soluto constituinte da urina é a ureia, mas também abordaremos nessa aula outros solutos, tá? Como o ácido úrico, que apesar de não ser a principal forma de eliminação do nitrogênio em nós, seres humanos, né? A gente viu que eles são, os répteis e as aves eliminam bastante ácido úrico. Nós, seres humanos, também produzimos em algumas reações de degradação de proteína o ácido úrico, e a sua concentração plasmática urinária é também usada como marcador para patologia. Então a gente vai estudar um pouquinho do ácido úrico. No entanto, a gente vai dar bastante foco aqui para o ciclo da ureia, tá? Todas as reações do ciclo da ureia ocorrem principalmente nos hepatócitos, tá? Nos rins, no fígado, desculpe, tanto na mitocôndria quanto no citosol. Então a gente pode observar aqui que uma parte do ciclo acontece no citosol e uma parte ali, a parte mais superior na mitocôndria. Bom, como eu já adiantei, né, a gente não vai entrar em detalhes de todas as reações envolvidas no ciclo, né? E é necessário a gente frisar só a seguinte coisa. Os principais reagentes envolvidos aqui no ciclo da ureia, são a amônia e o aspartato, que provêm das reações de transaminação e desaminações que a gente já estudou. E nós temos como principal produto a ureia, né? Então a amônia, o aspartato e gerando a ureia, certo? Diversas reações aqui de todo esse ciclo utilizam ATP, ou seja, como eu já adiantei também, o organismo gasta energia para a síntese da ureia, e quando ocorre a produção de amônia fora dos hepatócitos, essa molécula tem que ser levada para os hepatócitos conjugado com outros aminoácidos, porque por se tratar de uma molécula extremamente tóxica, ela tem que estar necessariamente conjugada para não exibir essa citotoxicidade, essa toxicidade para o organismo. Alguns dos aminoácidos que podem estar conjugados com a ureia, com a amônia, são a glutamina e a alanina, certo? Mesmo com ocorrência do ciclo da ureia humano, nós ainda excretamos a amônia diretamente em pequenas quantidades, tá? O que auxilia, inclusive, o controle do pH do sangue. Parte dessa amônia também é excretada nas fezes, sendo que ela é degradada pela microbiota intestinal e em outros compostos nitrogenados. Em casos que a ureia não esteja, o ciclo da ureia, né, não esteja funcionando adequadamente, como casos de cirrose hepática ou distúrbios genéticos, nós podemos ter um caso de hiperamonemia, que é chamado, né, em que a gente tem quantidades elevadas de amônia no sangue, e é uma síndrome bastante grave que pode causar encefalopatia, coma e até morte, certo? Bom, falando um pouco do ácido úrico, o ácido úrico ele é o produto final do metabolismo das purinas. O que são purinas? Né? São importantes nucleoproteínas, são algumas proteínas encontradas no núcleo, constituintes de diversas moléculas do nosso organismo, como o DNA, o RNA e o ATP também. Ele é presente, o ácido úrico, em altas concentrações apenas em humanos e em cães da raça dálmata, uma vez que a enzima, a uricase, que converte o ácido úrico em alantoína, e isso ocorre nos demais mamíferos, ela é mutada em cães da raça dálmata e em humanos, né? Então a gente acumula naturalmente bastante ácido úrico. A alta concentração de ácido úrico no sangue pode promover casos de cálculos renais devido ao acúmulo de cristais de urato, que a gente já viu também no interior dos rins, né? E dentre fatores que favorecem o acúmulo desses cristais e a formação dos cálculos estão baixo pH da urina, urina ácida, e baixo volume urinário. Se a alta concentração de ácido úrico for presente no sangue também, a formação dos cristais de urato pode se dar no interior das articulações, causando inflamação e dor, e uma síndrome que é bastante comum, como a gente pode ver ali na imagem, que é a gota, tá? Então, com as articulações doloridas. A concentração de ácido úrico pode ser medida no sangue, na urina,
sendo que níveis acima de 600 miligramas por dia em urina de 24 horas já é considerado um quadro de hiperuricosúria, né, ou seja, concentração elevada de ácido úrico no organismo. Para pacientes com esse quadro patológico, recomenda-se uma dieta com consumo moderado em alimentos ricos em purina, como, por exemplo, a carne vermelha, principalmente carne vermelha, mas também peixes e leguminosas, né? Então, feijão, grão de bico, lentilhas. E em quadros mais crônicos, a intervenção medicamentosa com uso de inibidores da síntese do ácido úrico, como o halopurinol, tá? Bom, vamos falar um pouco da creatina e da creatinina agora. São também outros grandes marcadores da função renal. A creatinina é um composto de aminoácidos importantes na fisiologia e funcionamento dos músculos, tá? A sua forma fosforilada, que a gente conhece como fosfocreatina, é fundamental para a contração muscular, né, fornecendo energia ali para o músculo, né, indiretamente através do ATP. E a creatinina, por sua vez, é um produto da clivagem da fosfocreatina e é produzida em taxas constantes no corpo a partir do músculo. Tá? Então, por ter esse nível constante de produção e ser bastante constante em cada indivíduo, ela é utilizada como um marcador de função renal. O seu nível está diretamente relacionado à massa muscular do indivíduo, porque ela é produzida no músculo, e quanto mais músculo, né, mais creatinina produzida e fica circulante ali na corrente sanguínea, tá? Então a gente tem aí que a fosfocreatina e a creatina também são transformadas em creatinina. Como eu disse, por se tratar de uma molécula que tem sua concentração constante no sangue e na urina, sendo filtrada nos glomérulos, ela é muito utilizada como marcadora de taxa de filtração glomerular, que a gente já viu que é uma taxa bastante utilizada e a principal ali para a gente determinar a saúde renal, né? A taxa de filtração glomerular, ou também chamada de TFG. Caso a sua concentração aumente no plasma e diminua na urina, é um indicativo então que a TFG, a taxa de filtração glomerular, está prejudicada e o rim não está legal. E apesar de relativamente constante, tem alguns fatores que podem influenciar, né, na concentração de creatinina no sangue e na urina, como por exemplo a raça, sexo, idade, dieta do paciente, e todos esses fatores são levados em considerações para o estabelecimento dos níveis de referência que a gente encontra nos exames, tá? Então a gente vai falar um pouco agora da clearance da creatinina, né, ou seja, da eliminação, da limpeza da creatinina presente no sangue. E nós temos que a taxa de filtração glomerular é o melhor parâmetro para avaliação da função renal, como a gente já viu, né? Porém, sua medição direta é complexa, né? Saber quanto glomérulo está filtrando de plasma ali é complexo, é invasivo, é caro. E por causa disso, a gente opta sempre por marcadores indiretos de medição dessa taxa, como o clearance da creatinina, tá certo? A eliminação da creatinina do sangue. E nós temos duas maneiras de medir a concentração da creatinina na urina. A direta, que é o clearance da creatina medido, e a indireta, que a gente chama de clearance da creatina estimado. Para a maneira direta, a concentração da creatinina na urina é medida através da urina, utilizando-se como uma amostra um exame de urina de 24 horas. Então, a taxa de clearance da medição direta é sempre em cima da urina de 24 horas, e nós vamos expressar em miligramas em 24 horas, em volume total de 24 horas de urina. No entanto, devido à dificuldade para a coleta desse tipo de exame, né, a gente tem que ficar coletando ali a urina durante um dia inteiro, durante 24 horas, né, tem vários vieses ali e de coleta do paciente que pode influenciar. O mais utilizado para medição é a medição por estimação, que utiliza como base a concentração da creatinina no plasma, no sangue do paciente, e através de cálculos que tem como base diferenças musculares, diferença entre o sexo, faixa etária, né, raça, como a gente já viu, ele calcula a concentração estimada na urina, tá certo? Então esse é mais utilizado a partir do exame de sangue. Os valores de referência são entre 120 e 130 ml por minuto por 1,73 metros quadrados, tá? E por que essa área? Essa área é relacionada seria a área de filtração ali do glomérulo, tá? Que lembre-se que a gente sempre está falando de TFG, sempre está falando de taxa de filtração glomerular, tá?
e reduzem esse valor, ele vai sendo reduzido até, por exemplo, 75 ml por minuto por metro quadrado aos 70 anos, por exemplo. Então, quanto mais idoso o paciente, menor a taxa de filtração glomerular, porque o rim naturalmente, com o envelhecimento, vai perdendo a função de filtração, tá certo? E tem algumas fórmulas que a gente não vai entrar em detalhes, só coloquei aqui como um exemplo, para calcular o índice de clearance de creatina estimado. As duas mais comuns são a Cockford-Gauge e o MDRD, tá certo? Mas a gente não vai entrar em detalhes, não. Bom, a glicose e corpos cetônicos também podem ser encontrados na urina. Nós temos que a presença de glicose na urina, que nós conhecemos como glicosúria, é comumente encontrada em pacientes diabéticos, tá? Uma vez que o limite da reabsorção da glicose no ultrafiltrado renal é de cerca de 180 miligramas por decilitro de filtrado renal, de ultrafiltrado renal. Então a gente sempre tem que lembrar que todo o plasma ali, ele produz tudo que está dissolvido em moléculas pequenas passam para o interior da cápsula de Bowman, e ali no interior da cápsula de Bowman, que a gente chama esse líquido então de ultrafiltrado renal, as moléculas mais importantes, como a glicose, vão sendo reabsorvidas e jogadas de novo para a circulação sanguínea. No entanto, essa reabsorção ela tem um limite. Esse limite para a glicose é de 180 miligramas por decilitro. Se tiver mais glicose do que isso, os túbulos contorcidos e todo o processo de reabsorção não consegue reabsorver toda essa glicose e ela vai acabar sendo eliminada na urina e a gente consegue detectar então na urina, tá certo? Além da diabetes, um outro possível caso para a presença de glicose na urina são nefropatias que afetam então sua reabsorção, certo? Então, em pacientes saudáveis, a gente tem que a taxa máxima de reabsorção é de 180 miligramas por decilitro de urina, mas em algum caso de nefropatia, né, que essa reabsorção está prejudicada, o paciente pode eliminar a glicose pela urina e, inclusive, ter um caso de hipoglicemia ali devido a uma grande eliminação de glicose na urina, tá? Uma coisa muito importante que a gente encontra junto com glicose em caso de pacientes diabéticos na urina são corpos cetônicos também, tá? A gente chama então a presença de corpos cetônicos na urina de cetonúria e está ligada à degradação de lipídios, né, para a geração de energia para o organismo, uma vez que em pacientes diabéticos o interior das células é pobre em glicose, apesar do meio extracelular estar rico em glicose, ela inclusive ser eliminada da urina, o interior da célula é pobre. O corpo, o metabolismo do paciente interpreta isso como uma dieta baixa em glicose, né, um déficit de glicose, e vai buscar outras formas alternativas para gerar energia, como, por exemplo, a degradação de ácidos graxos, a degradação de lipídios, de gordura. E um dos resíduos gerados na degradação de gordura são os corpos cetônicos, justamente, tá? Isso pode estar ligado a diversos fatores, como dietas para emagrecimento também, que eu realmente tenho déficit de glicose, tá? Jejuns prolongados, que eu tenho déficit de glicose também. Exercícios intensos, patologias como a diabetes, como eu disse. É comum a gente encontrar tanto em pacientes diabéticos, né? Tanto glicose na urina como corpos cetônicos também, tá? Uma outra coisa que pode ser encontrada também é o que a gente chama de cetoacidose diabética, tá? Em que a gente tem uma diminuição do pH sanguíneo e isso pode refletir também na urina, tá bom? Então, o paciente diabético, caso seja observado essa patologia, né? Caso chegue ali para vocês com o exame de urina de um paciente com essa patologia, a gente já tem que ter uma noção, né, que esse paciente tem uma série de modificações no metabolismo e a gente já pode ficar um pouco mais de olho para alguns marcadores importantes que podem estar influenciando também na saúde renal, tá? Como a glicose e os corpos cetônicos. Partindo um pouco então para as proteínas, que também podem ser encontradas na urina, nós temos que a presença de proteínas na urina, que é conhecido como proteinúria, é comum em pequenas quantidades, tá? Isso porque muitos elementos, como leucócitos, hemácias, células descamativas, bactérias, vários elementos que a gente já viu, sólidos, né, são contabilizados como proteína porque possuem proteína na sua formulação, tá? Na sua constituição.
E em concentrações de até 30 miligramas por decilitro são considerados normais. Então, 30 miligramas por decilitro, 30 miligramas de urina por decilitro desculpe, 30 miligramas de proteínas por decilitro de urina é considerado normal, tá? Os resultados tanto da presença de proteínas como de alguns outros componentes, geralmente são representados em cruzes, tá? Segundo a intensidade da reação dos testes laboratoriais que são usados na identificação, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, se tem uma cruzinha, como está ali, a gente interpreta isso como traços de proteína, que é um resultado normal, tá? Como a gente viu ali até 30 miligramas. Duas cruzinhas indicam mais proteína, né, numa quantidade moderada, e assim por diante, tá certo? Além das proteínas, todos esses compostos que a gente já viu, nós temos também as bilirrubinas e urobilogênio, que são resíduos metabólicos bastante importantes, tá? A bilirrubina é um produto de degradação das hemácias, né, do grupamento M ali das hemácias. Esse grupamento passa pelo fígado e são excretadas nas fezes, tá certo? Então, o grupo M ali das hemácias gera bilirrubina livre, que vai para o fígado, vira bilirrubina conjugada, que passa para o intestino e são eliminadas ali nas fezes, tá certo? Não é comum a presença de bilirrubina na urina, tá? E uma vez que ela é encontrada, se ela for encontrada na urina, pode ser um indicativo de lesão nas células hepáticas ou obstrução dos canais biliares, tá certo? Então, bilirrubina é negativo na urina. Caso encontrado, pode ser principalmente lesões hepáticas e alguma doença hepática, tá? Já o urobilinogênio, ele é sim encontrado na urina em pequenas quantidades. Isso porque ele provém das bilirrubinas, tá? As bilirrubinas circulantes no sangue são transformadas em bilirrubinas conjugadas, como eu já disse, direcionadas para o intestino, onde são transformadas em urobilinogênio, tá? Pelas bactérias da flora intestinal. A maior parte do urobilinogênio ele é eliminado nas fezes. No entanto, uma pequena quantidade ele é reabsorvida pelo intestino e vai para a corrente sanguínea novamente, onde posteriormente é filtrada, né, e passa para a urina. Tá? Então, pequenas quantidades de urobilinogênio é considerado normal na urina. Casos de hemólise, malária, hemorragias, doenças hepáticas, cirroses, outras envolvendo a grande degradação ou grande produção de hemácias, podem elevar a quantidade da bilirrubina e, consequentemente, do urobilinogênio, que é também excretado em maior quantidade na urina, então a concentração desse composto na urina é aumentada nesses casos, tá certo? Bom, nitritos, em geral, se encontrados na urina, são indicativos de infecção bacteriana. Isso porque bactérias são responsáveis por reduzir o nitrato, que é normalmente encontrado na urina, a nitrito. Então, caso presentes, a gente encontra nitritos na urina e são indicativos da presença de bactérias, tá certo? Vale ressaltar, no entanto, que nem todas as bactérias são capazes de reduzir o nitrito a nitrato, tá? Então a gente pode ter bactérias na urina, pode ter uma infecção bacteriana, mas a depender do tipo de bactéria que está ali no sistema urinário, elas não reduzem o nitrato a nitrito e esse teste pode ter um falso negativo, tá? Né? Pode haver infecção bacteriana, porém com teste negativo. Em geral, são bactérias gram-negativas que são indicadas pela presença de nitritos com maior facilidade do que as gram-positivas, tá? Falar um pouco das esterases leucocitares, também são um grupo de compostos que podem ser encontrados na urina. São enzimas que são presentes no grânulo de alguns leucócitos, como os neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos, tá? Então, leucócitos com grânulos. E, portanto, a sua presença, uma vez que a gente encontra esterases leucocitárias na urina, indica uma infecção e inflamação com o recrutamento dessa célula de defesa. Então, se a gente observa esterase leucocitária,
é porque a gente tem a presença ali em algum momento de neutrófilo, de monócito, eosinófilo, basófilo, em algum local do sistema urinário, tá certo? Esse exame é bastante útil para identificar inflamações, porque em alguns casos os leucócitos eles não são identificados ali no exame de microscopia por sedimentoscopia. A gente não consegue ver ali no microscópio, no exame de sedimentoscopia, a presença, encontrar o leucócito em si, porque ele pode ter se rompido em algum momento ali do processamento ou mesmo da estase da urina na bexiga, certo? No entanto, apesar da célula íntegra, né, o leucócito ali íntegro não estar presente, o seu conteúdo intracelular que foi liberado na urina permanece na urina e a presença é confirmada indiretamente pela detecção das esterases, tá certo? Então é um exame bastante útil. Seguindo mais ou menos esse mesmo princípio da detecção indireta, nós temos que a hemoglobina pode estar presente na urina também, tá? Isso em caso de hemorragias no sistema urinário. E o teste que a gente faz para a detecção da hemoglobina se chama teste de sangue oculto, tá? Como eu disse, uma situação bastante semelhante com as esterases leucocitárias, em que esse teste é muito importante onde temos sim casos de hemorragia com a liberação de hemácias, no entanto, a gente não encontra as hemácias íntegras ali no exame de sedimentoscopia devido à sua lise, tá? Quando ocorre a lise das hemácias, a hemoglobina presente no citoplasma é liberada na urina e a gente detecta nos testes. Então, mesmo que a gente não veja a hemácia no exame de sedimentoscopia, muitas vezes a urina não está com uma cor mais avermelhada. Se a gente encontra hemoglobina em concentrações muito altas, né, acima dos limites máximos de referência, são sim um indicativo de sangramento, de hemorragia, de algum distúrbio nesse sentido no sistema urinário, certo? Bom, com isso a gente chega no final de mais uma aula. Como sempre, eu gosto de fazer um resumo, né? Na aula de hoje, nós vimos que o nitrogênio é uma molécula abundante no nosso organismo, sendo importante constituinte de moléculas como DNA, RNA, aminoácidos e proteínas, e após ser utilizados em diversas reações que a gente estudou bastante detalhe aqui nessa aula, seu excesso tem que ser eliminado, né, ocorrendo na forma de ureia nos seres humanos. Senão, esses resíduos nitrogenados, como a amônia, por exemplo, se acumulam no organismo e ela é extremamente tóxica, tá? Então ela tem que ser eliminada, no caso dos humanos, na forma de ureia. Essa molécula é o principal soluto da urina, a ureia, e é formada após reações de transaminações, desaminações dos aminoácidos. Essas reações de transaminações e desaminações formam amônio e aspartato, que são posteriormente transformados em ureia no ciclo da ureia, tá? Além da ureia, a urina possui diversos outros componentes importantes que servem como marcadores de distúrbios e patologias, e um dos mais importantes é o ácido úrico, que é a molécula proveniente dos metabolismos das purinas, tá? Que são nucleoproteínas, integrantes ali constituintes do DNA, RNA e ATP, e que em altas concentrações de ácido úrico, que a gente chama de hiperuricosúria, estão relacionados a patologias como cálculos renais, né, pela formação de cristais amorfos de urato, e a gota, em que a alta concentração do ácido úrico presente na circulação sanguínea acaba gerando esses cristais no interior de articulações, gerando dor e inflamação. A creatinina é um produto da degradação da fosfocreatina ali no músculo, né? Então a gente tem que a fosfocreatina é uma importante molécula fornecedora de energia para a contração muscular e a sua degradação gera a creatinina. E ela tem a produção constante no organismo, sendo sua concentração no sangue e na urina dependente de fatores como raça, sexo e idade, tá? Por isso, por ter essa concentração constante em um indivíduo, ela é utilizada como importante marcador para a estimação da taxa de filtração glomerular, que é a principal indicativo da saúde renal. A gente viu que essa taxa de filtração glomerular, através do clearance, eliminação da creatinina, pode ser feita de maneira direta, medindo a creatinina na urina, a concentração de creatinina eliminada na urina, e aí fazendo uma correlação com a taxa de filtração glomerular, ou de forma indireta, medindo a concentração de creatinina no sangue
e através de alguns cálculos, chegando na taxa de clearance de creatina da urina através da concentração da creatinina no sangue, tá? Tudo isso para determinar a taxa de filtração glomerular. Nós também podemos encontrar glicose na urina, principalmente em pacientes diabéticos, que a gente chama de glicosúria, uma vez que a taxa de reabsorção da glicose nos túbulos renais é de 180 mg por decilitro, e caso tenha mais glicose do que isso, o excesso é eliminado na urina, não sendo reabsorvido, né? Então, os túbulos renais, todo o processo de reabsorção de componentes importantes para o organismo, ele tem um limite ali, no caso da glicose, é de 180 mg por decilitro. Nós também encontramos corpos cetônicos na urina, que a gente chama de cetonúria, que também é comum em pacientes diabéticos. Então, geralmente, quando a gente encontra glicose, um caso de glicosúria, nós também temos um caso de cetonúria associado. E esses corpos cetônicos provêm da degradação do metabolismo de lipídios, né, favorecido em decorrência da falta de glicose intracelular em pacientes diabéticos. Tá? Então, a gente viu que pacientes diabéticos merecem uma atenção e uma interpretação toda especial ali no exame de urina. Nós também podemos encontrar proteínas em pequenas quantidades, tá? Uma vez que células, bactérias, hemácias são quantificadas como proteínas nos exames. A quantificação máxima considerada normal é de 30 mg por decilitro, e valores acima desse limite têm causa multifatorial, né? Então, várias coisas podem ser identificadas como proteínas, e a gente tem que investigar mais a fundo com a utilização de outros marcadores que a gente já viu. A bilirrubina é um outro componente que pode ser identificado na urina e é um produto da degradação das hemácias e não é normalmente, comumente encontrado na urina, sendo que sua presença é sim um indicativo de lesão hepática ou obstrução dos canais biliares. O urobilinogênio é proveniente do metabolismo das bilirrubinas e é comum em pequenas quantidades na urina, devido à sua absorção no intestino, tá? Valores muito acima do normal podem ser um indicativo de hemólise, malária, hemorragia, doenças hepáticas, cirrose, com patologias geralmente ligadas à grande produção ou degradação de hemácias, né? Nitritos também podem ser encontrados na urina e são compostos provenientes da degradação de nitratos por bactérias, sendo que se a gente encontra nitritos, é um indicativo de infecção bacteriana. Esterases leucocitárias também podem estar presentes no interior na urina e são presentes no interior de grânulos de alguns leucócitos, sendo que sua presença na urina é um indicativo de reação inflamatória e infecção, né? Então, só a presença de esterases leucocitárias é um indicativo da presença de leucócitos, como neutrófilos, basófilos e eosinófilos, monócitos também. Mesmo que a gente não veja esses leucócitos na urina, se a gente tem a presença de esterases leucocitárias, é um indicativo da sua presença e provavelmente de lise, né, desse tipo celular. Seguindo mais ou menos a mesma ideia, a hemoglobina também pode ser encontrada na urina e é um indicativo de hemorragia, sendo detectada pelo exame de sangue oculto. Então a gente tem que, no interior das hemácias, nós temos a hemoglobina, e mesmo que a gente não observe a hemácia no interior, no exame de sedimentoscopia, ali na microscopia, a presença de hemoglobina detectada pelo exame de sangue oculto é um indicativo de hemorragia. Bom, essas são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Eu indico bastante Fundamentos da Bioquímica para quem quiser se aprofundar, tá? De Fernanda Galante, principalmente ali no ciclo da ureia e nas reações de desaminação e transaminações. E indico também Urologia, do Daniel Xavier Lima, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no clearance da creatina, que é um parâmetro bastante importante. Tá certo? Muito obrigado. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula, e na aula de hoje nós aprofundamos um pouco mais do nosso conhecimento sobre as principais substâncias tóxicas eliminadas por nosso corpo e que são encontradas na urina. Para quem deseja se aprofundar um pouco mais sobre o tema, eu indico a leitura dos livros listados como referência nos textos base, disponíveis na plataforma da Biblioteca Virtual Pearson. Muito obrigado!